E aí, vamos estudar a lição? Quinta-feira chegou, estamos juntinhos aqui. O texto de hoje é uma análise um pouco mais detalhada do versículo principal de estudo desta semana, Marcos capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. Vou tentar ir devagarzinho para assimilarmos os detalhes que fazem toda a diferença na análise deste texto. Vamos lá. Jesus fez a seguinte declaração: o tempo está cumprido. Que tempo é este que ele acaba de cumprir com o seu batismo, com o seu surgimento, com o início do seu ministério? Que tempo é esse que ele cumpriu? É o tempo profético anunciado lá em Daniel. Você sabia? Lá em Daniel, no capítulo 8 e no capítulo 9, nós temos o maior período profético da Bíblia, que abrange nada mais, nada menos que 2.300 anos. Exatamente, o maior período profético da Bíblia, 2.300 anos. E ele é dado da seguinte forma: 2.300 tardes e manhãs. Uma tarde e uma manhã forma um dia. Um dia, biblicamente, em termos proféticos, é igual a um ano. Você obtém essa informação em Números capítulo 14, versículo 34, e Ezequiel capítulo 4, verso 6. Se eu tenho 2.300 tardes e manhãs, eu tenho 2.300 dias. Se eu tenho 2.300 dias, eu tenho 2.300 anos, maior período profético da Bíblia. Até aqui, beleza? Muito bem. Quando começa a explicação dos 2.300 anos que Daniel quer compreender, e a gente também, o anjo faz uma separação ao explicar para Daniel. Daniel, primeiramente, destes 2.300 anos, eu vou te explicar 490. E você pode chamar esses primeiros 490 de 70 semanas, que é a mesma coisa. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Uma semana é igual a 7 dias, 70 semanas igual a 490 dias, que é igual a 490 anos dentro dos 2.300. É o primeiro bloco que é utilizado como primeira explicação acerca do conteúdo dos 2.300 anos. Então, resumidamente, dos 2.300 anos, eu primeiro te explico 490, que é a mesma coisa de 70 semanas. Combinado, Daniel? Combinado. Pois é, os últimos 7 anos dos 490, cuja contagem começou aqui em 457 depois de Cristo, desde a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, começa a contagem. Então, note, com a ordem de Artaxerxes para restaurar e reedificar Jerusalém, que aconteceu aqui no ano 457 depois de Cristo, começa a contagem dos 2.300 anos e, obviamente, começa a contagem também dos 490, que é o primeiro bloco de explicação do todo de 2.300 anos. 457 é o início. E aqui, quando o anjo começa a contar, ô Daniel, começou aqui, 457, a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Dos 2.300, eu vou te explicar primeiro 490. Aqui está o bloco dos 490. Agora, olha aqui, Daniel. A última parte dos 490, esse pedacinho aqui, é o que interessa nesse momento. Gente, os últimos 7 anos dos 490 anos, os últimos 7 anos, ou seja, a última semana, 7 dias, 7 anos, o Messias ungido apareceria. Na metade dos últimos 7 anos, ele faria cessar as ofertas e os sacrifícios. Sabe o que isso significa? Aqui, a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém começou aqui, 457. Depois desta ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, que começa a contagem, 483 anos depois, Jesus seria batizado no início dos últimos 7 anos dos 490, que é o primeiro bloco dos 2.300. Então, aqui, 483 anos depois da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, no início dos últimos 7 anos do primeiro bloco de 490, Jesus seria
declarado ali como ungido, batizado. O céu se abriu, meu filho amado, em que me comprazo. 3 anos e meio depois do seu batismo, ele estaria sendo sacrificado na cruz do Calvário e, consequentemente, faria cessar o sacrifício de cordeiros, aquele que acontecia lá no santuário para se obter perdão de pecados. Sabe o que isso significa, resumidamente falando? Você precisa entender, é isso aqui somente. O aparecimento de Jesus estava predito na profecia. Se eles tivessem observado direitinho, saberiam o ano do aparecimento do Messias. É mole? E aí Jesus aparece e diz o quê? O tempo está cumprido. Ei, do jeitinho que foi anunciado, 483 anos atrás, estou aqui sendo batizado, ungido, e aí 3 anos e meio depois, ele é sacrificado na cruz do Calvário, do jeitinho que estava previsto na profecia. Por isso, a Bíblia diz, Jesus anunciando, o tempo está cumprido. Fantástico, né? A palavra de Deus é tremenda. Ore comigo. Obrigado, Senhor, pela tremenda revelação da Tua palavra e porque nela a gente pode confiar, em nome de Jesus.